Bom, depois de alguns dias de alvoroço aí em relação à MP 1171, que tem como pretensão tributar os investimentos no exterior a partir de 2024, eu resolvi gravar esse vídeo aqui explicando como que vai funcionar essa possível MP e o que eu vou fazer em relação a isso, né, com os meus investimentos e o que você também pode fazer e esperar daqui pra frente, beleza? Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, fica comigo até o final desse vídeo que vai valer a pena e bora falar dinheiro! Opa, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao canal. Tá chegando agora, ainda não é inscrito? Aproveita, já se inscreve, porque você me ajuda muito fazendo isso, para que esse canal cresça, né? E se ele cresce, ele consegue atingir mais pessoas. E também entra no grupo do Telegram, porque eu coloco lá em primeira mão os vídeos aqui do canal e também eu coloco ali materiais exclusivos, coisas que às vezes eu mostro aqui no canal e você só vai receber se estiver lá dentro, né? Que é a maneira que eu tenho aí de disponibilizar esse material, beleza? O link vai estar aqui na descrição do vídeo, é só você clicar e entrar. O primeiro passo que a gente precisa entender é como vai funcionar essa MP, né? O que eles pretendem fazer a partir de 2024 se ela for aprovada. E esse é um comentário bem importante, se ela for aprovada, porque é possível sim que ela não seja aprovada, apesar que eu acredito que o governo vai fazer todo o esforço necessário, né, para que isso aconteça, ainda mais depois de ter anunciado uma isenção do imposto de renda, né, aumentando ali o teto, e pretende aumentar ainda esse teto para R$5.000, então eles têm que tirar isso de algum lado, né, em vez de ser cortando gastos aí do governo, o que eles fazem? Eles simplesmente tiram, né, do próprio povo, né? Eles vão tirar do povo aí para justamente sanar, tapar esses buracos. É aquela velha história, né? Dá com uma mão e tira com a outra. É exatamente isso que a gente está vendo acontecer. E uma coisa importante de ressaltar é que essa medida provisória visa abranger somente investimentos internacionais. Ela não abrange os investimentos aqui no Brasil. Então, para quem investe aqui no Brasil somente, não vai mudar nada, tá? Porém, como na minha estratégia eu não invisto apenas no Brasil e eu também não recomendo que você faça isso, essa medida provisória, de certa forma, vai impactar, né, sobre pessoas que têm essa estratégia de investir de forma global, de investir lá fora, no exterior, mas não é para a gente ficar aí fazendo alarde à toa, né? Como eu disse no começo do vídeo, é uma medida provisória que ainda precisa ser aprovada. Se for aprovada, não significa que vai ser aprovada exatamente dessa forma, né? Eu acredito que não vai. Vão ter várias mudanças nesse processo até que ela seja aprovada. Até porque muitas dessas pessoas que estão discutindo sobre essa medida provisória, tá? Elas vão ser impactadas, né, por essa medida, porque eles têm patrimônio fora. Então, é claro que eles não vão querer ser tributados com uma tributação muito alta, muito grande, porque eles vão perder dinheiro nesse processo. E é exatamente por isso que eu não acredito que essa MP vai passar dessa forma como eles divulgaram, né? Vão ter muitas mudanças ainda. Então a gente tem que ter calma, muita tranquilidade para não fazer nenhuma cagada, né? Tomar alguma decisão agora, vou tirar todo o meu dinheiro, vou fazer isso. Não, essa é a pior forma de você administrar seus investimentos. Cada fato que acontece aí você vai mudando sua carteira, vai vendendo uma coisa ali, colocando em outra. Não, você precisa ter uma estratégia e seguir essa estratégia. A não ser que tenha uma mudança extremamente radical, onde você precise realmente fazer essa alteração na sua carteira, onde você precise mudar os seus investimentos, não tem por que fazer mudanças radicais, ainda mais em relação a uma medida que nem foi aprovada ainda, tá certo? Eu acredito que você já tenha visto outros vídeos relacionados sobre isso. Eu realmente decidi esperar um tempo, né, passar esse burburinho para gravar esse vídeo com mais calma, com mais lucidez. Se você não viu, eu vou explicar de forma rápida aqui como que vai funcionar essa suposta MP. Basicamente, o governo ele vai taxar, ele vai tributar qualquer investimento que tenha rendimentos acima de R$6.000 no exterior. Então, se você ganhar mais de R$6.000, não é dólares, tá? Já vou deixar isso bem claro, não é dólares, são R$6.000. Então, se você ganhar em rendimentos mais do que R$6.000, você vai cair numa tabela regressiva de imposto de renda. E o mais interessante é que essa medida provisória, ela prevê meio que igualar qualquer tipo de investimento, né? A gente tinha algumas diferenciações, mas agora tudo vai estar no mesmo pacote. Isso é bom porque facilita, porém é ruim porque existiam alguns investimentos, algumas formas, né, que você poderia ali gerir seu dinheiro lá fora que você não precisaria necessariamente pagar imposto. Eu estou com a MP aqui aberta para você entender quais são esses rendimentos que vão entrar nessa questão tributária, né, dessa nova forma de tributação. E basicamente tudo, né? Tudo que tem lá fora, inclusive o ganho de capital. Quem investe no exterior sabe que existe hoje uma forma de você ficar isento de pagamento de imposto de renda se você vender os seus ativos até R$35.000 no mês. Então não importa se você teve lucro ou não, qual é o tamanho do seu lucro, se você vender até R$35.000 de qualquer ativo seu de investimentos, ETF, ações, enfim, você não paga imposto de renda sobre isso, porque você está isento até esse valor, né? Entra na regra de ganho de capital. Porém, se essa MP for aprovada, esquece
esquece isso, tá? Essa regra cai e passa a valer essa nova forma de tributação, essa tabela nova aí, para todos e qualquer tipo de investimento vai entrar dentro dessa nova regra. E só para você saber o que eu estou falando, ó, aqui ó, no artigo 3, inciso 2 aqui, ó, fala só, rendimentos, remuneração produzida pelas aplicações financeiras, incluindo exemplificativamente variação cambial da moeda estrangeira, juros, que é baseado nos seus investimentos de renda fixa, lá fora você também consegue investir em renda fixa, prêmios, comissões, ágio, deságio, participação nos lucros, isso aqui relacionado a empresas, né? Dividendos e ganhos de negociações no mercado secundário, que é exatamente a venda de ações, venda de ETFs, essa negociação aí de ganho de capital, né? Incluindo ganhos na venda de ações das entidades não controladas em bolsa de valores no exterior. Então, ó, dividendos é uma coisa que, por exemplo, nos Estados Unidos já é taxado. Então tem até uma taxação maior, né? Tem um tributo maior de 30%, tá? Em cima desses dividendos totais. Por isso que eu ressalto que você ter uma estratégia lá fora baseado em dividendos é você perder muito dinheiro ao longo do tempo, porque você vai ser taxado, né, em 30% em relação a todos os seus dividendos. Já que em ganho de capital, você, em tese, né, segundo aqui a MP, você pagaria imposto somente se você vendesse e tivesse um rendimento acima de R$6.000 anuais. Os dividendos não. Se você, não importa quanto que você teve de rendimentos no ano, você vai pagar 30% lá nos Estados Unidos, eu digo, né, em ativos domiciliados nos Estados Unidos, porque existem alguns outros países, por exemplo, Irlanda, que você não tem esse tipo de tributação, tá? Porque você consegue ter alguns investimentos, ETFs, por exemplo, que você somente acumula, né? Assim como funciona no Brasil. Os ETFs aqui, você não recebe os dividendos. O ETF, ele recebe, né, o fundo, e isso é incorporado na sua cota automaticamente. Agora que eles divulgaram no começo do ano que os ETFs vão poder distribuir dividendos, vão poder ser criados ETFs que distribuam dividendos, e aí seria isento nesse momento, tá? Porque a gente sabe que em breve, eu não acho que vai demorar muito, os dividendos aqui no Brasil também serão tributados, né? Existiam aí projetos, né, que o Paulo Guedes, o antigo ministro da Economia, ele já tinha colocado em pauta aí justamente tributar os dividendos. E isso não necessariamente é uma coisa ruim, né? A gente fala, que horrível isso. Não, na verdade, em todos os países desenvolvidos, todos os países como os Estados Unidos, todos os países sérios aí que lidam com investimentos, em todos eles não existe isenção, né, dos rendimentos. Todos eles têm a tributação e eu acho que não vai ser diferente aqui no Brasil e em breve nós teremos isso também. Então, mesmo que essa MP passe, já era esperado que em algum momento qualquer tipo de rendimento, né, dividendos lá fora fosse tributado de alguma forma. O ruim é acabar com essa regra aí, né, do ganho de capital, de você poder vender até 35 mil por mês. Isso aí era uma mão na roda. Mas, como eu já falei, a gente tem que se adaptando de acordo com o jogo e adaptando a nossa estratégia, né, a todas essas mudanças. E aí como que ficaria isso? Ó? Se você tiver uma parcela anual de até R$6.000 de rendimentos, ou então se você vender ativos, né, como ETFs, ações, se você tiver lucro, e esse lucro for de até R$6.000, você não paga nada, 0% de imposto de renda. Se esse lucro, né, esse rendimento for acima de R$6.000 até R$50.000, você pagaria 15%. E se essa parcela anual for superior a R$50.000, você pagaria 22,5% de imposto de renda, que aí seria um pouco mais salgado aqui. E aí é claro, né, se esses rendimentos que você obteve lá fora no exterior, você vai ter que declarar na declaração de ajuste anual, sujeito à incidência de imposto de renda, tá? Caso você não tenha pago ainda, alguma coisa do tipo, você está sujeito a isso. Os dividendos lá fora, como a gente já paga 30%, né, nos Estados Unidos, se você investe lá fora através da Nomad, da Avenue, outras corretoras, e você recebe dividendos, né, de alguma aplicação sua ou rendimentos de renda fixa, enfim, você precisa declarar esses dividendos. Como o Brasil tem um acordo, né, um acordo com os Estados Unidos, esse imposto ali é deduzido, tá? Aqui no Brasil você teria que pagar pela tabela aí do imposto de renda até 27,5%, dependendo do valor que você ganha, enfim. Mas como você já pagou 30% lá nos Estados Unidos em relação a esses dividendos, não precisa pagar mais aqui no Brasil. Você só precisa declarar na sua declaração anual, falar, olha, eu já paguei isso daqui, quanto que você pagou. Só informa ali na sua declaração anual e aí você não tem que pagar mais nenhum imposto, porque o Brasil tem esse acordo com os Estados Unidos, tá? Infelizmente, você acaba perdendo aí esses 2,5%, né? Porque lá fora você paga 30% e aqui você pagaria no máximo 27,5%. Mas aí não tem o que fazer, tá? A gente vai ter essa pequena perda aí. Agora, o que eu vou fazer em relação aos meus investimentos? Absolutamente nada, né? E talvez você fale, nossa, eu cheguei até aqui para escutar isso. Sim, eu não vou fazer nada, até porque essa MP, como eu disse, nem foi aprovada ainda e vão ter várias mudanças. E além de tudo, a minha estratégia está em investir globalmente.
investir lá fora, tá? E fazendo isso, eu já estou investindo uma pequena parcela aqui no Brasil. Eu não tenho uma estratégia de investir em dividendos, não acho que essa é a melhor opção, até porque dividendos é um ato discricionário da empresa, então se em algum momento eles falarem não quero mais pagar, e aí? Você fez toda uma estratégia baseada nisso, simplesmente a empresa decide não pagar ou diminuir pela metade o pagamento, você dependia desse rendimento, e aí você tem que girar sua carteira, às vezes não é um momento bom para você girar a carteira da economia, suas ações estão desvalorizadas, você acaba perdendo dinheiro, porque você precisava daquela renda baseada em dividendos, então na minha opinião essa não é a melhor alternativa para você, por isso que eu tenho uma estratégia global de investimentos, que é muito simples, tá? Baseado em ETFs. Hoje é a melhor forma de você diversificar seu dinheiro, a forma mais fácil, simples e sistemática de você conseguir investir para o longo prazo. Confesso que eu demorei um pouco, né? Porque eu tive que estudar, ver se realmente era isso, se fazia sentido. Fiquei meio resistente, porque eu não gostava antes. Quando eu comecei a investir, né? A gente é levado a investir em ações individuais. Vamos comprar Itaú, vamos comprar Itaúsa. Você é muito levado por essa estratégia de dividendos. E aí, conforme você vai estudando, se aprofundando, você percebe que as coisas não funcionam bem assim, tá? Muitas vezes o que é passado para você é o que vende. Nunca gostei de ficar analisando empresa, analisando balanço, e você não precisa de nada disso para investir, tá? Inclusive para investir em ações. Por isso que a minha estratégia é investir de forma global, via ETFs. Isso não vai mudar, mesmo que essa MP passe, eu vou continuar investindo, até porque eu acredito que no futuro próximo, dividendos também vão ser taxados aqui no Brasil. E aí a galera que está nessa estratégia dos dividendos vão falar o quê? Uma coisa muito importante é você definir sua estratégia e seguir fixa nela. É claro que assim, né? Se eles taxassem lá fora em 50% qualquer tipo de rendimento de lucro, aí a gente tem que rever a nossa estratégia, pensar em formas de conseguir não ter que pagar tudo isso. Mas, na minha opinião, não vai acontecer, até porque tem que ficar um mercado competitivo, né? Por isso, se você tem uma estratégia, se você investe lá fora, não importa. Continua no seu caminho. No momento que essa MP for aprovada, se ela for aprovada, você volta a repensar a sua estratégia, ver o que faz sentido, o que não faz e estudar quais são os melhores caminhos aí para que você consiga pagar a menor quantidade de imposto possível. Porque é lógico, né? Pagar menos taxas é mais dinheiro no nosso bolso, é mais dinheiro no seu bolso. Então a gente tem que sim evitar, mas não adianta nada começar a fazer um monte de manobra que no final das contas você acaba mais perdendo dinheiro nesse processo do que ganhando. Então o recado que eu posso te dar nesse momento é: quer investir fora, continuar investindo, continua fazendo seus aportes, porque é muito melhor você ter o seu dinheiro lá fora, em dólar, em euro, em outras moedas fortes, do que você ter praticamente 100% do seu capital no Brasil, numa moeda que desde que foi criada só se desvalorizou. Mesmo pagando imposto sobre os seus rendimentos, vale muito a pena, faz muito sentido você ter uma estratégia de investir no exterior ainda. Não caia nesse papinho de que você tem que ter a maioria do seu dinheiro aqui no Brasil, investindo em ações, fundos imobiliários, isso, aquilo, você está diversificado. Não, se você tem 90% do seu capital, 80% do seu capital somente em reais no Brasil, você não está diversificado, você não está seguro, porque se o real desvaloriza, todo o seu capital desvaloriza, o seu poder de compra desvaloriza, então você precisa diversificar em outras moedas investindo de forma global, tá certo? Então esse é o recado que eu tenho para te dar e eu aproveitei esse vídeo, essa MP, essa notícia para te trazer esse recado importante. Eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Se fez sentido para você, te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar o seu like e não esquece de compartilhar esse vídeo pelo menos com uma pessoa, né? Se fez sentido para você tudo que eu falei aqui, manda para alguma pessoa próxima a você, manda para seus amigos, para seus familiares, porque eu tenho certeza que pode ajudar eles a clarear a mente, a entender de uma nova perspectiva. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. A gente se encontra no próximo. Fui!